Então, para esse tapete, ó, você vai precisar de quadradinhos pequenos e 3 cores. Aqui vai ser o meu tecidinho, assim, é considerado meu tecidinho de fundo, tá? Então, aqui são 4 quadradinhos de 6,5 por 6,5. Aqui do pink eu cortei 8 quadradinhos de 6,5 por 6,5. E desse verde mais escuro, 6 quadradinhos de 6,5 por 6,5. O que nós vamos fazer com esses quadradinhos? Nós vamos montar 2 bloquinhos. Muito simples, muito fácil. Então, vamos lá, ó. Vou pegar 2 desse aqui, do tecido de fundo, coloco aqui. Aqui, ó, do ladinho dele, já coloco um pink, aqui do outro pink. E aqui também, ó, o pink, ó, formando assim. E aqui o verdinho, o verdão, aliás, né? Verde escuro. Ó, vou montar 2 quadradinhos, 2 bloquinhos simples como esse, tá? Aqui, ó, é só costurar aqui entre os quadradinhos, formar as carreirinhas e depois costurar tudo, tá bom? Então, bora costurar? Já costurei os 2 blocos, olha, iguaizinhos, e aqui, ó, nessa última costura de emenda entre as carreiras, já passei aberto, tudo isso para não ficar aqui, ó, nenhum carocinho do lado do direito, tá? Agora, bora pro próximo passo. Agora aqui, do meu tecido de fundo, eu tenho, olha, 3 quadrados medindo 18 por 18. Já coloquei aqui sobre a minha base, tô com a minha régua, meu cortador circular. Se você não tiver esses materiais, você vai fazer com a tesoura mesmo, tá? Você não vai deixar de fazer por conta disso. Aqui para mim é mais fácil. Então, o que eu vou fazer? Eu vou recortar esses quadrados de ponta a ponta, tá? Então, ó, se você não tiver o material, pega uma régua escolar, traça a linha aqui e depois corta com a tesoura. Eu já ponho a minha régua de patchwork e, ó, já corto com o cortador circular, ok? Isso eu vou fazer nos 3. Eu gosto de fazer um a um, porque eu acho que o corte sai mais certinho, né? Eu tenho medo do tecido deslizar. Então, tá aí. Já se inscreveu aqui no canal? Ainda não? Então aproveita, já se inscreva, porque aqui tem vídeos novos todas as terças e sexta-feiras. E a todos vocês que já são inscritas e inscritos, meu muito obrigada. Pronto, recortei, tá tudo aqui. Deixa eu tirar essa placa. Agora, voltei aqui com os 2 bloquinhos, deixa eu ver se tá dando para ver, tá. Os 2 bloquinhos e nós vamos fazer assim, ó. Nós vamos colocar, ó, aqui pelo verde, que é a cor mais escura aqui do meu bloquinho, já fica uma dica aqui, ó. Aqui, ó, pro tecido de fundo, eu escolhi, né, uma cor mais clara, que é esse estampadinho, depois uma cor de tom médio e uma cor de tom escuro, tá? Perceba aqui a posição das cores. Isso aqui é uma dica porque tem muita gente que tem dificuldade na escolha das cores. Agora, nessa ponta de cá dos quadradinhos, eu vou pegar, ó, colocar um triângulo aqui, um aqui. Aqui, entre eles, ó, eu já ponho onde eu fiz o corte para fora. Se não tiver dando para ver, eu já vou mudar a câmera aí, tá? E na outra ponta, a mesma coisa que eu fiz do lado de cá. Pronto, essa imagem, consegui pegar tudo, né? Como que vai costurar agora? Primeiro lugar, ó, puxo aqui, ó, tá vendo que aqui formou uma carreira? Então, eu venho, ó, esse triângulo é bem alinhado com essa parte de cá. Mesma coisa do lado de lá, tá?
aqui alinhado aqui. Então, ó, eu costuro aqui, aqui e depois aqui. Dica, nesses aqui que tá sobrando ponta, é para sobrar mesmo, porque depois a gente vai acertar. Só que você vai mirar, ó, esse bico aqui, ou melhor, você dobra aqui e faz um piquezinho, ó, achando o meio dessa parte, ok? Achei, ó, eu coloco aqui no meio desse quadradinho do rosa, que é o meu centro. Posso fazer também o biquinho, sem problema. Olha lá, ó, biquinho com biquinho. Mesma coisa, vou fazer nesse de cá, nesse e nesse, tá? Então, eu já vou cortar os biquinhos aqui e você vai me ver costurando. Repetindo, como que eu vou costurar? Ó, costura aqui, depois aqui e depois aqui. Então, bora costurar. Então, olha só, costurei as duas partes iguaizinhas, né? Agora eu vou costurar entre elas, ó. Quadradinho do verdão de bico com quadradinho do verdinho. Assim, ó, ok? Aí segura aqui, tombo. Essas pontas que estão sobrando é assim mesmo. Daqui um pouquinho eu já vou te ensinar a cortar todas elas, tá? A refilar todas aquelas pontas que estiverem sobrando. Coloco um alfinete para ficar tudo bem encaixadinho e sigo fazendo a costura. Ok? Que é bom, ó, colocar um alfinete também, porque como ela tá terminando antes da outra por baixo, a gente não consegue ver. Então, bora costurar. Então, agora, vou te ensinar a refilar todas essas pontas. Vamos começar por essas aqui. Então, você vai se orientar por essa parte aqui, ó, tá? Até vou virar aqui um pouquinho a minha placa. Ó, coloco aqui, vou fazer por partes, porque senão não aparece tudo aí na câmera, tá? Alinho a minha placa, a minha régua aqui, ó, nessa parte, e corto esse excesso aqui. Ok? Vou fazer a mesma coisa do lado de cá, alinho tudo. Eu tô fazendo aqui em duas partes, você já entendeu, né? Que é para poder aparecer aí na câmera. Ó, pronto, mesma coisa do lado de cá. Alinhei, cortei. Prontinho. Agora dou já uma refiladinha aqui nessa beirada de cá, tá? Já olho tudo certinho, ó. Pouca coisa, mas já acerto, ok? Agora, do lado de cá. Eu sempre gosto de ver o tamanho da borda que tá ficando, tá? A borda que tá ficando, ó, da ponta desse quadradinho verde até aqui. Então, ali tava com 2,75. Aqui, ó, tá ok? Refilo para ficar do mesmo tamanho, tá? Tanto de um lado quanto de outro. Pronto. Agora, aqui atrás, ó, a gente ainda vai ter que refilar com a tesoura, ó. Tem uma pontona
Aqui, ó, aí eu venho, pronto, tá? Se não quiser tirar, nem há necessidade, mas eu já gosto de fazer para não ficar nenhum carocinho aqui, ó, no trabalho, não ficar excesso de tecido desnecessário. Pronto, ok, tá tudo alinhado. Agora eu vou colocar na base jeans. Então, ó, passei novamente a ferro para ficar tudo bem certinho e já centralizei aqui na minha base jeans. Essa minha base está medindo mais ou menos 47 por 68, mas você vai usar na base do tamanho que você quiser aí, certo? Então, ó, como tá sobrando bastante espaço de todos os lados, eu vou começar colocando bordas, molduras, para que dê um destaque aqui no meu trabalho. Então, eu vou começar com esse aqui do tecido pink. Aqui eu cortei faixas com 6 centímetros de largura, tá? Então, bora costurar? Bom, costurei aqui essas faixinhas do pink, né? Agora aqui nessas laterais mais compridas eu tenho umas faixas aqui com 7 centímetros de largura. E aqui ainda tinha 2 pedaços dessas mais estreitas, que elas estão com 5,5, que eu vou costurar aqui, ó, que aqui tá sobrando menos, né, que nas laterais mais compridas. Estou começando por aqui, porque essas minhas faixinhas, elas são curtas, elas não conseguem cobrir todo esse espaço de ponta a ponta aqui na base jeans, mas aqui, ó, né, do ladinho dessa faixa pink, elas têm o comprimento certo. Então, vou começar por aqui. Bora costurar. Vou fazer uma costura aqui no entorno para terminar de prender essas bordas e depois refilar, retirar ainda esse excesso de base, tá? Como você viu aí, já refilei todo o trabalho. Vou chegar minha cadeira aqui, ela é meio escandalosa, mas eu tenho que chegar mais para cá para eu poder costurar. Agora é a hora do viés. Para o viés eu cortei aqui do verde mais escuro, faixinhas com 4 centímetros de largura. E eu gosto de começar o viés aqui por essas laterais mais compridas. Então, viro o trabalho, o direito da faixinha para baixo, tá? Começo e termino rente aqui a parte do tapete. Então, bora costurar? Agora aqui nessas laterais mais curtas,
Mesma coisa, vira o trabalho direito da faixa para baixo, porém aqui, ó, tanto nessa ponta de cá quanto na outra, eu vou fazer essa pequena dobra. Isso é para garantir um acabamento perfeito para o seu trabalho. Você aí que faz seus tapetes para vender, para ganhar um dinheiro extra, ou mesmo você que tem como fonte principal de renda, né? O seu artesanato, seus tapetes, acabamento é tudo, viu, pessoal? Então, mesmo a gente que vai enfeitar a casa da gente também, ou dar de presente, o melhor é que sempre tenha qualidade o trabalho, né? Para que todo mundo admire e fique satisfeito, tanto os clientes, a gente mesmo, quem vai ganhar o presente ou quem vai na nossa casa, né? É o nosso nome que está em jogo. Então, sempre cuidado, o acabamento tá bem feitinho. As linhas que sobram atrás eu corto tudo, viu? Olha que lindo, que show que ficou esse modelo de tapete. Gostou? Já deixa um like, aproveita, confere aí se você já se inscreveu aqui no canal, se ainda não, já se inscreva, aqui tem vídeos novos todas as terças e sexta-feiras. Vou passar o tapete assim, para que você consiga enxergar ele todo, mas ficou muito lindo. E viu que fácil que é? Olha, sugiro mais uma dica. Sugiro você passar umas costuras aqui, ó, sobre o trabalho aqui, pode ser contornando o desenho, contornando aqui esses quadradinhos do meio, para quê? Para que fixe toda essa parte do trabalho aqui e não fique nada levantando, tá ok? Mas ficou muito lindo esse tapete, né? Ele está medindo 44 por 67. Este trabalho, aliás, esses trabalhos que estão aparecendo agora aí na tela fazem parte do curso Patchwork Expert. Já vem tudo calculado e todas as aulas passo a passo de como você costurar cada um desses trabalhos. O link para você saber mais está aqui embaixo na descrição do vídeo. Clica no link. Mas esse tapete ficou lindo demais, né? Eu espero muito ter te ajudado, ter te inspirado com essa ideia tão bacana. Agora aí na tela já estão aparecendo outros vídeos aqui do canal. Você escolhe aquele que você quer assistir, clique em cima, a gente se encontra no próximo vídeo. Tchau, tchau!